Você já sentiu que algo muito grande está prestes a acontecer? Como se o mundo estivesse gritando por respostas. Guerras, catástrofes, crises morais, tudo parece fora de controle e talvez, lá no fundo do seu coração, você já tenha se perguntado: será que estamos mesmo vivendo os últimos dias? Se você está vendo este vídeo agora, não é por acaso, é um chamado, é um alerta divino. Deus está tentando te despertar, porque os sinais da volta de Jesus Cristo estão diante de nós e estão se cumprindo com uma precisão assustadora. Hoje, eu vou te mostrar 7 sinais bíblicos que não podem mais ser ignorados. O número 4 é tão chocante que até estudiosos estão surpresos com o que já está acontecendo. Fique comigo até o fim. O tempo está se esgotando. Se essa mensagem já tocou o seu coração de alguma forma, se inscreva agora no canal, ative o sininho das notificações, curta este vídeo e deixe o seu comentário com o que Deus tem falado com você. E mais, compartilhe esta palavra com o maior número de pessoas possível. Você pode ser o instrumento que Deus usará para abrir os olhos de alguém antes que seja tarde demais. Vamos juntos espalhar essa verdade enquanto ainda há tempo. Agora sim, vamos ao conteúdo. A doutrina da volta de Jesus Cristo é uma das mais centrais e poderosas de toda a fé cristã. Ela representa o clímax da história da redenção, a consumação das promessas divinas e a esperança viva que sustenta os fiéis em meio às tribulações do mundo. Desde os tempos apostólicos, os cristãos aguardam o retorno glorioso de seu Salvador, não como um evento abstrato, mas como uma certeza profética garantida pela fidelidade de Deus e pelo testemunho das Escrituras Sagradas. A Bíblia é clara em afirmar que Jesus Cristo voltará. Essa verdade está presente em mais de 300 referências no Novo Testamento e permeia todo o contexto das profecias bíblicas. A expectativa da volta de Cristo não é mero desejo humano, mas parte integral da revelação divina. A própria natureza de Deus, seu caráter justo, misericordioso e soberano, exige a consumação da história por meio da gloriosa manifestação do Filho do Homem. Ele virá e a história será transformada. A pergunta, portanto, que tem ecoado nos corações de milhões de cristãos ao longo dos séculos é esta: quando Jesus vai voltar? Embora a Bíblia afirme que ninguém sabe o dia nem a hora, Mateus 24:36, ela também nos revela que haverá sinais. Esses sinais bíblicos da volta de Jesus Cristo foram registrados pelos profetas do Antigo Testamento, pelo próprio Jesus nos Evangelhos, pelos apóstolos em suas epístolas e pelo apóstolo João no livro do Apocalipse. Eles são como o relógio de Deus, marcando o tempo da história humana e nos alertando para a proximidade do grande dia do Senhor. Neste estudo, nos propomos a examinar com reverência, profundidade e responsabilidade teológica 7 sinais bíblicos que apontam de maneira inequívoca para o fato de que a volta de Jesus está próxima. Esses sinais não são fruto de especulações humanas ou conjecturas populares. São verdades ancoradas nas Escrituras e observadas com clareza no cenário mundial contemporâneo. O primeiro sinal que analisaremos é a restauração de Israel como nação e o cumprimento profético no cenário geopolítico mundial. Este é um dos mais impactantes sinais dos tempos, pois marca um ponto de inflexão histórico-teológico que se encaixa diretamente nas profecias veterotestamentárias e nas palavras do próprio Senhor Jesus. Durante quase 2000 anos, Israel esteve disperso entre as nações. Desde a destruição de Jerusalém no ano 70 d.C., os judeus foram exilados, perseguidos, humilhados. Contudo,
Apesar dos inúmeros ataques culturais, físicos e espirituais, Deus preservou esse povo de maneira miraculosa. O profeta Jeremias já havia profetizado: assim diz o Senhor, se puderdes invalidar o meu concerto com o dia e o meu concerto com a noite, de tal modo que não haja dia e noite a seu tempo, também se poderá invalidar o meu concerto com Davi, meu servo, para que não tenha filho que reine no seu trono, como também com os levitas, os sacerdotes, meus ministros. Jeremias 33, 20, 21. Deus prometeu preservar Israel e ele cumpriu. A restauração do Estado de Israel, em 14 de maio de 1948, após quase 2 milênios de dispersão, não pode ser vista como mero acaso histórico. É o cumprimento direto de várias profecias bíblicas sobre a vinda de Jesus Cristo, que indicam que Israel estaria de volta à sua terra antes do retorno do Messias. O profeta Ezequiel descreveu com impressionante exatidão essa restauração nacional. Assim diz o Senhor Deus: eis que eu tomarei os filhos de Israel de entre as nações para onde eles foram, e os congregarei de todas as partes, e os levarei para a sua terra. Ezequiel 37, 21. O capítulo 37 de Ezequiel apresenta a famosa visão do Vale de Ossos Secos, uma imagem simbólica do povo de Israel em seu estado de morte nacional. Mas Deus promete restaurar esses ossos, dar-lhes carne, pele e soprar sobre eles o espírito da vida. Isso aponta não apenas para o retorno físico à terra, mas também para um futuro avivamento espiritual entre os judeus. Jesus, em seu sermão profético no Monte das Oliveiras, também se referiu à figueira como símbolo de Israel. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas estas coisas, sabei que ele está próximo, às portas. Mateus 24, 32, 33. A figueira brotou. Israel voltou à sua terra. O cenário está montado. Este sinal, observado por muitos estudiosos das Escrituras como um marcador profético, anuncia que a volta de Jesus Cristo está próxima. A geração que testemunha esse brotar da figueira não passará sem ver o cumprimento total das promessas divinas. Esse é o primeiro sinal, mas há mais. O segundo grande sinal que a Bíblia nos apresenta é o crescimento acelerado da apostasia e da corrupção moral e espiritual da humanidade. O apóstolo Paulo, em sua segunda carta a Timóteo, declara com firmeza: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, profanos. 2 Timóteo 3, 1, 2. Essa descrição não se refere apenas a uma degradação comum da moral. É um retrato espiritual da apostasia global que precederá a manifestação do homem do pecado, o anticristo. O mundo contemporâneo está cada vez mais distante dos valores cristãos. Vemos uma cultura cada vez mais dominada pelo relativismo moral, pela negação da verdade absoluta da Bíblia, pela perseguição sutil e muitas vezes aberta aos princípios do Evangelho. A apostasia também invade o campo religioso. Muitos movimentos que se autodenominam cristãos abandonaram as doutrinas fundamentais da fé, negando a divindade de Cristo, a inspiração das Escrituras e a necessidade do arrependimento. Esse distanciamento progressivo da verdade é outro dos sinais bíblicos da volta de Jesus. Pedro, em sua segunda epístola, também profetizou esse cenário. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências e dizendo: onde está a promessa da sua vinda?
2 Pedro 3, 3, 4. É notável como esse texto descreve com precisão a postura moderna. Há um ceticismo crescente, mesmo dentro de setores do cristianismo institucionalizado, sobre a literalidade da segunda vinda de Cristo. A escatologia bíblica é tratada como mito ou ignorada em nome de um evangelho diluído. Isso, segundo as Escrituras, é em si mesmo um dos mais claros sinais dos tempos. Vivemos um período em que a apostasia não é apenas esperada, mas celebrada. O pecado deixou de ser vergonhoso para se tornar motivo de orgulho. A verdade foi relativizada. A autoridade da Bíblia é constantemente desafiada. No entanto, tudo isso já estava previsto e nos adverte: Jesus está às portas. Esses dois primeiros sinais já seriam suficientes para nos despertar do sono espiritual. No entanto, o Senhor nos deu ainda mais evidências, mais 5 sinais, que estudaremos nas próximas sessões. A convergência de todos eles é inegável e nos convida a viver com vigilância, santidade e ardente expectativa. O segundo sinal bíblico que revela a iminência da volta de Jesus Cristo é o crescimento do engano espiritual e o surgimento de falsos cristos e falsos profetas. Este sinal é profundamente destacado nas palavras do próprio Senhor Jesus, especialmente no sermão profético registrado nos evangelhos sinópticos. Em Mateus 24, 4, 5, Jesus advertiu: acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Essa advertência não é meramente simbólica ou hipotética. Trata-se de uma realidade concreta que se intensifica à medida que nos aproximamos do fim. O crescimento de seitas, movimentos heréticos, líderes religiosos carismáticos sem fundamento bíblico e o uso distorcido do nome de Cristo são marcas inconfundíveis deste tempo. Há uma multiplicação de doutrinas falsas, promovidas por pessoas que se apresentam como iluminadas ou portadoras de revelações especiais, mas que desviam os fiéis da verdade do Evangelho. O apóstolo Paulo também alertou sobre essa realidade. Em 2 Coríntios 11, 13 e 15 ele declara: porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. O engano espiritual é tão sutil que muitos, mesmo dentro das igrejas, acabam sendo seduzidos por mensagens agradáveis, porém desprovidas da verdade bíblica. Vivemos em um tempo em que a verdade está sendo relativizada. As Escrituras são reinterpretadas de acordo com os interesses humanos, e muitos líderes buscam agradar aos ouvintes em vez de proclamar a mensagem de arrependimento e santidade. A Bíblia nos adverte sobre esse fenômeno em 2 Timóteo 4, 3, 4. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. E desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Esta apostasia, ou abandono da fé verdadeira, é um dos sinais mais evidentes dos tempos do fim. Ela revela uma condição espiritual decadente e uma crescente resistência à autoridade das Escrituras. Muitos se tornam seguidores de mensagens motivacionais ou de promessas vazias, em vez de servos da palavra viva de Deus. Além disso, o surgimento de falsos cristos também tem sido uma realidade. Diversos indivíduos, ao longo da história e especialmente nos tempos recentes, têm se declarado como o próprio Cristo ou reencarnações de Jesus, enganando multidões.
Esses falsos messias usam sinais, prodígios ou discursos convincentes para atrair seguidores e estabelecer movimentos que nada têm a ver com o verdadeiro evangelho. Este cenário foi predito por Jesus em Mateus 24:24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Esta é uma advertência séria. O povo de Deus deve estar firmemente alicerçado na verdade das Escrituras para não ser enganado. A proliferação de meios de comunicação e o alcance global das redes sociais também contribuem para a disseminação do engano espiritual. Teologias distorcidas, misticismos, sincretismos religiosos e ideologias humanas invadem o espaço digital e ganham milhões de adeptos. Isso reforça a necessidade urgente de discernimento espiritual e conhecimento bíblico. O sinal do engano espiritual não deve ser ignorado. Ele é um alerta direto de que estamos vivendo os últimos dias e que precisamos nos voltar com urgência para a pureza da fé, para a centralidade de Cristo e para a autoridade absoluta da Bíblia. Este é o tempo de examinarmos as Escrituras com diligência, de compararmos todas as doutrinas com a Palavra de Deus e de buscarmos o Espírito Santo para discernir entre a verdade e o erro. Portanto, amados irmãos, despertemos do sono espiritual. Rejeitemos todo ensino que não glorifica a Cristo e que não tem respaldo nas Escrituras. Voltemos à simplicidade e à profundidade do Evangelho puro e verdadeiro, pois os sinais são claros e a volta de Jesus se aproxima. Que sejamos encontrados, firmes e irrepreensíveis e cheios de fé quando o Senhor voltar. Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. No prosseguimento desta jornada de fé e discernimento escatológico, abordamos agora o terceiro sinal bíblico que prova: a volta de Jesus Cristo está próxima. A evangelização global e o alcance universal da mensagem do Evangelho. Este sinal, citado diretamente por Jesus em seu sermão profético, revela o propósito redentor de Deus para toda a humanidade antes da consumação dos séculos. No Evangelho de Mateus, Jesus declara com clareza: "E este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim." Mateus 24:14. Neste versículo, nosso Senhor estabelece um dos marcos mais claros para o cumprimento do plano escatológico. O Evangelho, a boa nova da salvação em Jesus Cristo, deve ser proclamado a todas as nações antes que ele volte. A palavra usada no original grego para nações é etnos, que significa povos, etnias, grupos linguísticos distintos, e não necessariamente fronteiras geopolíticas. Isso significa que a missão da Igreja é alcançar todas as etnias e línguas do planeta, um desafio espiritual e logístico gigantesco. No entanto, o que observamos nos dias atuais é um avanço sem precedentes na proclamação do Evangelho. Com a expansão da tecnologia, a tradução das Escrituras, a mobilização missionária global e o surgimento de novas estratégias digitais, o cumprimento desta profecia se acelera a olhos vistos. Estima-se que a Bíblia, total ou em parte, já esteja traduzida para mais de 3.500 idiomas. Organizações como a Wycliffe, a Sociedade Bíblica, a Missão Portas Abertas e outras trabalham incessantemente para levar a palavra de Deus aos povos não alcançados. O crescimento da internet e das plataformas digitais também se tornou um instrumento divinamente providenciado para cumprir Mateus 24:14. Milhões de pessoas acessam conteúdo cristão todos os dias por meio de vídeos, podcasts, transmissões ao vivo, cursos e redes sociais.
a missionários digitais, que mesmo sem saírem de suas casas, atingem regiões inalcançáveis com mensagens bíblicas, estudos teológicos e pregações ungidas. Este avanço é visível também nos contextos mais hostis ao cristianismo. Países fechados à evangelização tradicional estão sendo alcançados por meio de satélites, rádio, tecnologia móvel e aplicativos secretos que distribuem a Bíblia de maneira clandestina. Até mesmo em regiões controladas por regimes autoritários ou dominadas por perseguições religiosas severas, o Evangelho tem encontrado caminhos para penetrar. Isso é profético. Além disso, a igreja perseguida tem desempenhado um papel fundamental. Seus membros, embora sofram perseguições, permanecem firmes no testemunho de Cristo. Como está escrito, e venceram-no pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Apocalipse 12:11. Este testemunho fiel, mesmo diante da morte, é parte da profecia sendo cumprida. A evangelização global não se restringe a proclamações públicas e visíveis, mas inclui o martírio, o sofrimento e a fidelidade silenciosa dos santos que, espalhados pelo mundo, anunciam Cristo com suas próprias vidas. Este é o terceiro sinal da iminência da volta de Jesus. O quarto sinal bíblico que abordaremos é o aumento das calamidades naturais, guerras e rumores de guerras, como evidência do parto escatológico que antecede o reino. Jesus também falou sobre isso em Mateus 24, descrevendo um cenário de agitação cósmica, conflitos entre nações, fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Ele declarou: porque se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são o princípio das dores. Mateus 24, 7 e 8. A expressão princípio das dores remete às dores de parto. A volta de Cristo é o nascimento glorioso de uma nova era, o reino de Deus plenamente estabelecido na terra. Mas antes disso, a criação geme. Paulo corrobora essa ideia em Romanos 8:22. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. O que temos visto ao redor do mundo é precisamente isso. O século XXI, embora avançado em ciência e tecnologia, é palco de crises climáticas sem precedentes, catástrofes naturais devastadoras, pandemias globais e uma escalada contínua de tensões políticas e militares. A frequência e a intensidade dos terremotos têm aumentado. Eventos climáticos extremos, secas, furacões, inundações, ocorrem com mais regularidade, causando devastação em todos os continentes. As pestes, outro aspecto mencionado por Jesus, também se tornaram realidade global. A pandemia de Covid-19 é apenas um dos exemplos mais recentes, mas mesmo antes dela, outras epidemias e surtos têm surgido em ritmo alarmante. Essas crises expõem a fragilidade da humanidade e nos lembram de que a vida neste mundo é temporária e que somente em Cristo há segurança eterna. Além disso, vivemos um tempo de constante ameaça de guerra. Conflitos regionais, como a guerra entre Rússia e Ucrânia, as tensões no Oriente Médio, a instabilidade nuclear entre grandes potências e as ameaças de terrorismo internacional evidenciam o que Jesus predisse. Rumores de guerras são uma realidade diária. Nunca antes o mundo esteve tão interligado e, ao mesmo tempo, tão à beira de conflitos de proporções globais. É importante destacar que Jesus não disse que cada calamidade em si seria um sinal definitivo. O que ele enfatizou foi a intensidade, frequência e convergência desses eventos. É essa convergência que torna nosso tempo singular. O mundo sempre teve guerras e terremotos, mas nunca tantos,
tão seguidos e tão globais. Quando combinamos isso aos demais sinais, como o retorno de Israel, a apostasia crescente e a evangelização global, percebemos que vivemos tempos proféticos. Diante desses sinais, a igreja não deve ser tomada pelo medo, mas pela esperança e urgência espiritual. Não há espaço para a indiferença. A Bíblia nos adverte: desperta, ó tu que dormes. Efésios 5,14. A volta de Jesus Cristo se aproxima e cabe a nós vigiarmos, orarmos e anunciarmos com ousadia a verdade do Evangelho. Como nos dias de Noé, muitos estarão ocupados com suas rotinas, alheios ao tempo profético, mas os filhos da luz, pastores, mestres, teólogos, professores da palavra, devem ser atalaias nos muros espirituais da nossa geração. Devemos clamar como Isaías: eia, põe sentinelas, ó Senhor, todo o dia e toda a noite jamais se calarão. Isaías 62:6. A missão da igreja é ser essa sentinela, atenta, vigilante, perseverante. Os sinais estão por toda parte. A palavra de Deus se cumpre diante de nossos olhos. A trombeta soará, e os que estiverem preparados encontrarão o Senhor nos ares. A cada geração, o Espírito Santo chama homens e mulheres a discernirem os tempos, a reconhecerem os sinais da vinda de Jesus e a proclamarem com autoridade e compaixão a esperança bendita de sua volta. O tempo está próximo. O relógio profético de Deus está avançando. Prosseguindo com os sinais que apontam para a iminente volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, chegamos agora ao quinto sinal bíblico: a apostasia e o esfriamento espiritual generalizado. Este é um dos indicadores mais dolorosos, pois revela não apenas um afastamento do mundo em relação aos valores cristãos, mas também um abandono interno da fé, mesmo por parte de muitos que um dia professaram o nome de Cristo. O apóstolo Paulo, em sua carta a Timóteo, já alertava sobre este fenômeno, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. 1 Timóteo 4:1. E em outro momento, ele escreve: porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. 2 Timóteo 4:3. A apostasia não é meramente uma dúvida ou crise de fé momentânea. Trata-se de um afastamento consciente, deliberado e contínuo da verdade revelada pela palavra de Deus. É trocar a doutrina pura das Escrituras por ideologias, filosofias humanas ou sentimentos subjetivos que negam a soberania e a santidade de Deus. Nos tempos em que vivemos, este sinal está cada vez mais evidente. Observamos um crescimento alarmante de falsos ensinamentos, heresias sutis e movimentos que distorcem ou relativizam as verdades bíblicas. Muitos abandonam o evangelho genuíno e abraçam um evangelho conveniente, moldado ao gosto humano, desprovido de arrependimento, cruz e santidade. Nas palavras de Jesus, este fenômeno também é profetizado, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mateus 24:12. A frieza espiritual mencionada por Cristo refere-se a um tempo em que o pecado seria tão disseminado e normalizado que o fervor pela presença de Deus diminuiria, mesmo entre aqueles que um dia foram cheios do Espírito Santo. É um tempo em que a superficialidade invade os púlpitos, a distração domina os corações, e muitos vivem a fé cristã como um mero ritual, sem compromisso com a verdade. Este esfriamento é perceptível em várias áreas: o declínio da oração, a negligência à leitura da Bíblia, a banalização do culto a Deus, a substituição da adoração genuína por entretenimento e o
Crescimento de movimentos que pregam um Cristo sem cruz, um reino sem justiça e uma fé sem renúncia. Entretanto, este sinal, embora alarmante, não deve nos desanimar. Pelo contrário, deve nos impulsionar a buscar um avivamento genuíno. Deus sempre preserva um remanescente fiel. Mesmo em meio à apostasia generalizada, há homens e mulheres que permanecem firmes na verdade, inflamados pelo Espírito e comprometidos com a pureza do Evangelho. A palavra de Deus nos ensina que nos dias de Elias, quando o profeta pensava estar sozinho, o Senhor lhe revelou que havia 7.000 que não haviam se dobrado a Baal. 1 Reis 19:18. Assim também é hoje. Ainda há aqueles que não se curvaram à apostasia, que não negociaram sua fé, que continuam fiéis ao chamado celestial. Outro aspecto importante deste sinal é a proliferação de falsos mestres e líderes espirituais, que exploram a fé do povo de Deus. Pedro escreve: e também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição. 2 Pedro 2:1. A presença desses falsos mestres contribui para o afastamento de muitos. Eles utilizam a Bíblia como fachada, mas distorcem seu conteúdo, colocando em risco a salvação de muitos. Em nossos dias, vemos líderes que priorizam a fama, o dinheiro, o poder e que constroem impérios religiosos em vez de edificar o reino de Deus. Tais líderes são responsáveis por confundir as ovelhas, desviar corações e semear escândalos. A apostasia é um dos sinais mais tristes, mas também mais claros da aproximação da volta de Cristo. Ela revela a urgência do momento e o chamado à vigilância. Não podemos ser passivos. Precisamos ser instrumentos de avivamento. Como Paulo exorta a Timóteo, também somos exortados hoje. Prega a palavra, insta a tempo e fora de tempo, redarguis, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. 2 Timóteo 4:2. Nosso compromisso deve ser com a sã doutrina, com a verdade eterna da Bíblia, com a pureza do Evangelho de Jesus Cristo. Devemos ensinar a palavra com fidelidade, sem buscar agradar aos homens, mas sim a Deus. Chegamos agora ao 6º sinal bíblico da proximidade da volta de Cristo: o ressurgimento de uma cultura global anticristã e o avanço do espírito do anticristo. A Bíblia nos mostra que, antes da manifestação do Senhor, o mundo passaria por um processo de rejeição crescente a tudo o que representa Deus, sua palavra e seus princípios. O apóstolo João escreve: Filhinhos, esta é a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que é a última hora. 1 João 2:18. O espírito do anticristo já atua no mundo. Trata-se de uma força espiritual que age em todas as gerações, promovendo engano, rebelião contra Deus e preparando o cenário para a manifestação final do homem da iniquidade, como descrito em 2 Tessalonicenses 2:3-4. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora. Hoje, presenciamos o crescimento de ideologias, legislações, movimentos sociais e culturais que buscam remover qualquer vestígio da fé cristã da esfera pública. O nome de Jesus é escarnecido, a Bíblia é relativizada, os valores morais cristãos são tidos como retrógrados e ofensivos. Vivemos em uma era em que se chama ao mal de bem e ao bem de mal, exatamente como o profeta Isaías alertou. Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade, e fazem do amargo doce e do doce amargo.
Isaías 5:20. O avanço da imoralidade, a promoção do pecado como virtude, a perseguição aos que permanecem fiéis à palavra e a crescente secularização de todas as esferas sociais são indícios claros de que o mundo está sendo preparado para a grande rebelião contra Deus. Mas há uma verdade gloriosa que não podemos esquecer. A luz sempre vence as trevas. A Igreja de Cristo, mesmo sendo perseguida, jamais será vencida. Jesus declarou: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus 16:18. Mesmo diante da cultura anticristã, a igreja segue viva, militante e triunfante. Nossa missão não é apenas resistir, mas avançar. A palavra de Deus é poderosa, a oração é eficaz e o Espírito Santo continua a operar. Em meio à crescente apostasia e à hostilidade do mundo, é tempo de santificação, de arrependimento, de compromisso radical com Cristo. O avanço do espírito do anticristo é mais um lembrete de que o tempo está se esgotando. Mas para nós, os que aguardamos a bendita esperança, isso não é motivo de desespero, é motivo de expectativa, de preparação e de proclamação. O Rei está voltando. À medida que avançamos na análise dos sinais bíblicos que apontam para a volta de Jesus Cristo, chegamos ao sétimo e último sinal desta série de reflexões: a proclamação do Evangelho a todas as nações. Este é um dos mais claros e encorajadores indicadores do cumprimento profético, pois ele envolve diretamente a missão confiada à Igreja por seu Senhor. Jesus afirmou com clareza em seu sermão profético: e este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Mateus 24:14. Neste versículo, o próprio Cristo estabelece um vínculo direto entre a evangelização global e a consumação dos tempos. O avanço do Evangelho pelo mundo, portanto, não é apenas um sinal do fim, mas também uma condição profética indispensável para a concretização da sua volta gloriosa. O Senhor não voltará antes que todas as nações tenham sido alcançadas com a mensagem da salvação. Este sinal carrega consigo um chamado urgente para o povo de Deus. A igreja não é apenas espectadora do cumprimento profético. Ela é instrumento ativo na realização dos planos eternos de Deus. Por isso, este sinal é também uma responsabilidade. A grande comissão dada por Jesus em Mateus 28, 19 e 20 é um imperativo missionário que continua válido até hoje. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Ao observarmos os dados atuais, vemos que o Evangelho já avançou de maneira impressionante. A Bíblia está traduzida total ou parcialmente em milhares de línguas e dialetos. Missionários estão presentes nos mais diversos povos e culturas, e a mensagem da cruz é transmitida em tempo real por meio da tecnologia, rádio, televisão, internet, redes sociais e outras plataformas digitais. Nunca houve tantas ferramentas para cumprir esta missão como agora. Contudo, ainda existem povos não alcançados, etnias inteiras que jamais ouviram o nome de Jesus, regiões onde o cristianismo é proibido, e nações onde a pregação do Evangelho implica risco de vida. Esses desafios não são barreiras para o cumprimento da profecia, mas oportunidades para que a fé da Igreja se manifeste com ousadia, coragem e dependência total do Espírito Santo. A história da Igreja está repleta de testemunhos de homens e mulheres que deram suas vidas pela causa do Evangelho. Desde os apóstolos até os mártires contemporâneos, vemos o preço do discipulado verdadeiro.
No entanto, também contemplamos os frutos gloriosos que brotam do sacrifício. Almas salvas, comunidades transformadas, culturas impactadas e o nome de Jesus sendo glorificado entre as nações. A proclamação do Evangelho a todos os povos é, portanto, um sinal de esperança. Ele nos mostra que, embora as trevas se intensifiquem e o mundo esteja cada vez mais hostil à fé cristã, Deus continua avançando com sua obra redentora. Nenhuma barreira cultural, política ou espiritual pode impedir o propósito eterno do Senhor. Este é o tempo de agir. A igreja precisa redescobrir sua paixão pela missão. O evangelismo não pode ser um apêndice do ministério cristão. Ele deve ser o centro. Precisamos de pregadores ungidos, missionários preparados, igrejas comprometidas, intercessores fervorosos e cristãos dispostos a investir tempo, recursos e orações para que o nome de Jesus seja conhecido nos 4 cantos da terra. Ao mesmo tempo, este sinal nos convida à vigilância. Se o Evangelho está sendo pregado com tamanha amplitude, isso significa que a vinda de Jesus está ainda mais próxima. Cada novo povo alcançado, cada nova tradução da Bíblia concluída, cada nova igreja plantada em terra hostil, é um anúncio silencioso, porém poderoso, de que o Rei está voltando. Neste ponto, é fundamental lembrar que a volta de Jesus Cristo não é apenas um evento escatológico de proporções cósmicas. Ela é o ápice da esperança cristã, o cumprimento de todas as promessas, o reencontro entre o noivo e sua noiva, a restauração completa de todas as coisas, a justiça sendo estabelecida de maneira definitiva. A glória de Deus enchendo toda a terra, como as águas cobrem o mar. O apóstolo João, no encerramento das Escrituras, nos deixa uma oração que ecoa o clamor da igreja ao longo dos séculos. Ora vem, Senhor Jesus. Apocalipse 22:20. Essa deve ser a súplica diária dos redimidos. Esperamos com expectativa, ansiamos com fé, trabalhamos com dedicação e vigiamos com temor. A volta de Jesus não é apenas um tema teológico ou doutrinário. É a esperança viva que arde no coração de cada cristão fiel. Contudo, é necessário que estejamos preparados. A palavra nos adverte que a volta de Cristo será súbita, como o relâmpago que sai do Oriente e se mostra até o Ocidente. Mateus 24:27. Será inesperada, como o ladrão que vem de noite. 1 Tessalonicenses 5:2. Por isso, Jesus nos chama à vigilância constante. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mateus 24:42. A preparação não se dá por temor do juízo, mas por amor ao noivo. É a santificação diária, a obediência perseverante, a fidelidade mesmo em tempos de apostasia, a pureza em meio a uma geração corrompida. É viver cada dia como se ele fosse voltar hoje, mas trabalhar como se ainda tivéssemos uma vida inteira pela frente para servi-lo. Enquanto aguardamos, precisamos cuidar da nossa lâmpada, como as virgens prudentes da parábola. Mateus 25:13. Precisamos manter o azeite da unção, da oração, da palavra, da comunhão com o Espírito. Só assim não seremos surpreendidos. Só assim ouviremos o glorioso convite: vinde, benditos de meu Pai. Mateus 25:34. Neste ponto de nossa jornada, cabe uma profunda reflexão. Estamos realmente preparados? Nossa vida reflete a esperança da volta de Cristo? Estamos evangelizando, discipulando, intercedendo, contribuindo com a missão global? Ou estamos distraídos, adormecidos, presos às preocupações deste mundo? A volta de Jesus Cristo é certa, iminente e gloriosa. E o mundo atual, com seus sinais proféticos, confirma essa realidade com clareza cada vez maior. Os tempos em que
Vivemos não são tempos de desespero, mas de esperança ativa. Tempos de posicionamento, tempos de despertar espiritual, tempos de busca profunda pela presença de Deus. Por fim, precisamos lembrar que este mundo não é o nosso lar definitivo. Somos peregrinos. A nossa pátria está nos céus, de onde esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Filipenses 3:20. E quando ele vier, transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso. Reinaremos com ele eternamente, em novos céus e nova terra, onde habita a justiça. 2 Pedro 3:13. Essa é a bendita esperança que nos sustenta. Essa é a verdade que deve moldar nossa vida, guiar nossas decisões e inflamar nosso coração com amor, reverência e urgência. Cristo está às portas. Os sinais estão diante de nós. A Bíblia é clara. A profecia é viva. E a promessa é fiel. Ao compreender os sinais bíblicos da volta de Jesus Cristo, somos levados, inevitavelmente, à necessidade de uma resposta espiritual prática e profunda. O estudo das profecias e dos sinais dos tempos não pode ser apenas um exercício intelectual ou teológico. Deve conduzir a uma transformação interior e a uma postura de vigilância contínua. A palavra de Deus é clara ao afirmar que, embora ninguém saiba o dia nem a hora, o povo de Deus deve viver preparado, como filhos da luz, atentos ao mover de Deus na história e em suas próprias vidas. O apóstolo Paulo escreveu com veemência aos cristãos em Tessalônica: Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. 1 Tessalonicenses 5:4-5. Este trecho revela que há um contraste espiritual entre os que dormem e os que vigiam, entre os que ignoram os sinais e os que vivem em prontidão. O mundo caminha na escuridão, distraído, embriagado pelas promessas passageiras do presente século, alheio ao juízo vindouro e à esperança eterna. Mas a Igreja, como sentinela do tempo, deve manter-se alerta. Esse espírito de vigilância está intimamente ligado à esperança escatológica que move o coração do cristão. A Bíblia nos ensina que essa esperança não é vã nem ilusória, mas certa e segura como uma âncora da alma. Hebreus 6:19. Cristo prometeu que voltaria, e os sinais se acumulam ao nosso redor como evidência do cumprimento progressivo dessa promessa. Cabe à Igreja, como povo redimido, discernir os tempos e responder com fervor. Um dos aspectos mais importantes da vigilância espiritual é a santidade pessoal. O apóstolo Pedro, ao falar do fim de todas as coisas, nos exorta: Ora, visto que todas estas coisas hão de ser assim desfeitas, que pessoas vos convém serem santidade e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. 2 Pedro 3:11-12. Santidade e piedade são marcas daqueles que vivem à luz da eternidade. A consciência da volta de Cristo deve produzir em nós um temor reverente, um amor ardente e uma separação intencional do pecado e do sistema corrupto deste mundo. A Igreja não pode se conformar com este século, Romanos 12:2, mas precisa ser transformada pela renovação do entendimento, vivendo como peregrinos e forasteiros neste mundo. Outro elemento vital da preparação espiritual é a fidelidade ao chamado e à missão. A parábola dos talentos, Mateus 25:14-30, nos lembra que cada servo de Cristo foi confiado com dons, tempo e oportunidades e será chamado a prestar contas. A volta de Jesus Cristo é também um tempo de acerto de contas, de recompensa e de juízo. Os sinais dos tempos nos alertam que o Senhor está às portas, e nossa resposta deve ser uma vida de obediência, serviço e proclamação do Evangelho. Além disso,
há um chamado urgente à perseverança. O livro de Apocalipse, que revela com tanta clareza os eventos que precedem a volta de Cristo, contém diversas exortações às igrejas para que vençam. A perseverança dos santos é um sinal visível de que estão selados pelo Espírito de Deus. Eles não retrocedem, não se dobram diante da apostasia nem das pressões do mundo. Permanecem firmes, mesmo diante da perseguição e da tribulação, pois sabem em quem têm crido. 2 Timóteo 1:12. Portanto, compreender os sinais bíblicos da volta de Jesus Cristo é apenas o primeiro passo. O próximo, e talvez o mais importante, é viver de acordo com essa revelação. Não se trata apenas de saber quando Jesus vai voltar, mas de estar preparado para esse glorioso encontro. A Bíblia nos chama à vigilância constante, como o servo que aguarda o seu Senhor voltar da festa de casamento. Lucas 12:35-40. A Igreja de Cristo, nestes últimos dias, deve ser como as virgens prudentes da parábola, Mateus 25:1-13, que mantém suas lâmpadas acesas e azeite de reserva, prontas para ir ao encontro do noivo a qualquer momento. O azeite representa o Espírito Santo, a vida de oração, comunhão, santificação e intimidade com Deus. Sem isso, corremos o risco de sermos como as virgens nécias, que mesmo conhecendo o noivo, foram deixadas de fora por estarem despreparadas. Cada sinal que se cumpre, cada profecia que se revela, cada movimento espiritual ou geopolítico relevante é um chamado de Deus ao arrependimento, à consagração e à missão. A Igreja deve clamar: Maranata, ora, vem, Senhor Jesus. Apocalipse 22:20. Mas esse clamor deve vir acompanhado de ações concretas de fé, justiça e amor. Vivemos dias em que muitos estão desatentos, dormindo espiritualmente. Outros, confusos diante de tantas vozes e sinais, perdem o foco do essencial. Por isso, mais do que nunca, os líderes espirituais, pastores, teólogos, mestres e professores precisam erguer suas vozes com clareza profética, apontando os sinais dos tempos e chamando o povo de Deus ao arrependimento, à esperança e à vigilância. A palavra de Deus declara que, ainda em bem pouco tempo, aquele que há de vir virá e não tardará. Hebreus 10:37. Essa é a certeza que alimenta a fé dos fiéis ao longo das gerações. Essa é a esperança que sustenta a Igreja em meio às dores do parto deste mundo, que geme aguardando a manifestação dos filhos de Deus. Romanos 8:19-22. E essa é a verdade que devemos proclamar com intrepidez: Jesus voltará. E os sinais já estão por toda parte. A iminência da volta de Jesus Cristo sempre foi uma verdade central da fé cristã. Desde os primeiros discípulos até os cristãos de hoje, essa expectativa molda o modo como vivemos, cremos e servimos. Ao observarmos os sinais bíblicos que anunciam a proximidade da gloriosa vinda do Senhor, não devemos apenas olhar para fora, para o mundo, os acontecimentos políticos ou fenômenos naturais, mas também para dentro, para o coração da Igreja, para o estado espiritual do povo de Deus. Um dos sinais mais sensíveis, porém menos comentados, é a condição espiritual da Igreja nos últimos dias. Jesus, ao dirigir-se à igreja de Laodiceia em Apocalipse 3:14-22, revela o retrato de uma comunidade que, embora se considere rica e autossuficiente, é espiritualmente pobre, cega e nua. Essa carta é um alerta contundente para a igreja contemporânea. Vivemos dias de grandes recursos, tecnologia, conforto e liberdade religiosa em muitos países, mas ao mesmo tempo há um esfriamento do amor, uma banalização da santidade e uma superficialidade alarmante na fé. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera foras frio ou quente. Apocalipse 3:15. A mornidão espiritual
é um dos sinais mais claros de que estamos nos tempos finais. E esse sinal não está lá fora, mas dentro das igrejas. Muitos professam a fé, mas não têm vida. No Espírito, muitos falam de Jesus, mas não o conhecem intimamente. Muitos pregam, mas não vivem o que pregam. Essa realidade se cumpre diante dos nossos olhos e precisa ser anunciada com coragem, especialmente por aqueles que têm a responsabilidade de ensinar e conduzir o povo de Deus. Além da mornidão espiritual, outro sinal profético poderoso e presente é a apostasia. O apóstolo Paulo alertou: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia. 2 Tessalonicenses 2:3. A apostasia não é apenas a rejeição da fé, mas também sua diluição, corrupção e substituição por doutrinas de homens. É o abandono progressivo da verdade, em troca de discursos agradáveis, emocionalmente confortáveis, mas espiritualmente vazios. Essa apostasia cresce silenciosamente nos púlpitos, nas escolas teológicas e nas famílias. A palavra de Deus é relativizada. Os valores do reino são trocados por conveniências culturais, e o Cristo crucificado e ressurreto é substituído por um evangelho sem cruz, sem arrependimento e sem transformação. Os tempos em que vivemos são, como profetizou Isaías, dias em que o mal é chamado de bem e o bem de mal. Isaías 5:20. O relativismo moral se alastra até mesmo entre os que se dizem cristãos. O padrão bíblico para a família, para a sexualidade, para a verdade, para a vida no espírito é desprezado, e a voz profética da igreja se cala diante da pressão social e política. Mas, ainda que esses sinais apontem para a degeneração espiritual, eles também revelam a proximidade da redenção. Jesus afirmou: ora, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Lucas 21:28. O povo de Deus não deve se desesperar, mas se fortalecer. A apostasia ao nosso redor não é sinal de derrota, mas cumprimento da profecia. A mornidão de muitos é um chamado à santidade de poucos. Em meio à escuridão, o brilho da verdadeira luz se destaca. A igreja remanescente se ergue como coluna e baluarte da verdade. 1 Timóteo 3:15, chamando os fiéis à consagração e ao arrependimento. É também necessário considerar o crescimento da perseguição religiosa como outro sinal inegável da vinda de Jesus. Em Mateus 24:9, Cristo disse: então vos hão de entregar para serdes atormentados e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Essa perseguição, embora já presente em muitos países por séculos, tem se intensificado e ganhado novas formas. A hostilidade contra a fé cristã cresce tanto em ambientes físicos quanto digitais. A pregação do Evangelho é censurada, os valores cristãos são ridicularizados, e os que defendem os ensinamentos da Bíblia são rotulados como retrógrados ou intolerantes. Essa oposição crescente ao Evangelho é uma evidência clara de que vivemos os dias que antecedem o retorno do nosso Senhor. Diante de tudo isso, a igreja fiel não pode se esconder. O chamado de Deus para os seus filhos é para que brilhem como luzes no mundo, como estrelas em meio à escuridão. Filipenses 2:15. A mensagem da cruz deve ser proclamada com mais ousadia. A Bíblia deve ser anunciada com autoridade. Os sinais da vinda de Jesus não nos foram dados para gerar medo, mas fé. Não para paralisar, mas para despertar. Por fim, o próprio Espírito Santo, derramado sobre a igreja nestes últimos dias, é um poderoso sinal. Joel profetizou: e há de ser que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Joel 2:28. Pedro confirmou que essa profecia começou a se cumprir em Pentecostes,
Atos 2, 16, 21, mas também está se intensificando à medida que o fim se aproxima. O derramar do Espírito em forma de avivamento, dons, missões e revelações é um sinal de que Deus está preparando sua noiva. O Espírito e a noiva clamam: vem. Apocalipse 22, 17. E esse clamor se torna cada vez mais alto, cada vez mais urgente. Portanto, os sinais são claros. A apostasia, a mornidão, a perseguição e o avivamento não são contradições, mas elementos complementares do grande plano de Deus. Cada um cumpre um papel profético no cenário escatológico. E a igreja, atenta aos tempos, deve responder com fé, santidade, perseverança e ousadia, porque a volta de Jesus Cristo está próxima, mais próxima do que jamais esteve. Ao longo desta jornada espiritual, contemplamos os sinais bíblicos que apontam com clareza e urgência para a iminente volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora, chegamos ao último grande sinal, o mais abrangente, profundo e glorioso: a pregação do Evangelho do Reino a todas as nações. Jesus foi enfático ao declarar: e este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Mateus 24, 14. Este versículo é, simultaneamente, um sinal profético e um chamado missionário. É uma revelação escatológica e uma comissão viva. A missão da Igreja e o propósito de Deus convergem neste ponto final: o Evangelho alcançando todos os povos, línguas e culturas antes da gloriosa vinda de Cristo. Vivemos uma era em que, pela primeira vez na história, temos os meios tecnológicos, logísticos e linguísticos para cumprir este mandamento. Com o avanço das traduções bíblicas, das missões transculturais e da comunicação digital, a palavra de Deus está alcançando povos que, por séculos, permaneceram intocados pelo Evangelho. De forma silenciosa, persistente e milagrosa, o Espírito Santo está conduzindo a Igreja a cumprir o mandato de Jesus. Contudo, essa obra não se realiza sem lutas. As nações não se dobram facilmente. O inferno resiste com violência, mas é justamente essa resistência que confirma o tempo em que estamos. Quanto maior a oposição, maior a certeza de que o tempo está se cumprindo. O Evangelho está atravessando barreiras culturais, geográficas, políticas e espirituais. Missionários estão sendo enviados. Igrejas estão sendo plantadas. Povos inalcançados estão ouvindo pela primeira vez o nome de Jesus Cristo. Ao mesmo tempo, o Espírito de Deus está agindo em sonhos, visões, sinais e maravilhas entre aqueles que nunca tiveram contato com a Bíblia. Em países fechados ao Evangelho, muçulmanos, hindus, budistas e ateus estão tendo encontros sobrenaturais com Cristo. Isso é cumprimento profético. É o sopro final da graça antes que a porta se feche. A pregação global do Evangelho, portanto, não é apenas um sinal externo, é também uma convocação à Igreja. Somos chamados a ser cooperadores de Deus neste tempo crucial. Cada cristão, cada pastor, cada professor da palavra é um agente do reino. O quando Jesus vai voltar está diretamente ligado ao até onde nós vamos com o Evangelho. A urgência do tempo final nos desafia a romper a inércia, sair do comodismo, abandonar as distrações e viver com propósito eterno. Além disso, devemos estar atentos ao que o apóstolo Pedro nos ensina, aguardando e apressando a vinda do dia de Deus. 2 Pedro 3,12. É possível apressar a volta de Cristo? Sim, no sentido de cooperar ativamente com os propósitos divinos. Quando pregamos, oramos, jejuamos, enviamos missionários, plantamos igrejas e clamamos pela salvação das nações, participamos do cumprimento do plano escatológico. O fim não é passivo. É missão, é trabalho, é fogo nos ossos. Em meio a tudo isso, a Igreja também precisa manter acesa a chama da esperança.
A esperança da volta de Jesus não é uma ideia vaga, nem um consolo místico. É uma âncora, segura para a alma. Em meio às dores deste mundo, ela nos lembra que o Rei está voltando para restaurar todas as coisas. Como escreveu o apóstolo Paulo, a criação aguarda com ardente expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Romanos 8:19. Vivemos em um mundo dilacerado pela injustiça, pela violência, pela corrupção e pelo pecado. A volta de Jesus é a esperança suprema da justiça plena, da paz eterna e da restauração definitiva. Cada lágrima será enxugada, cada ferida será curada, cada injustiça será julgada, cada servo fiel será recompensado. Esta é a esperança gloriosa que sustenta os santos ao longo dos séculos. Portanto, diante dos 7 sinais bíblicos estudados, o ressurgimento de Israel, o aumento do conhecimento e da ciência, a multiplicação da iniquidade, as catástrofes naturais e sociais, a apostasia e a mornidão espiritual, a perseguição à igreja e a pregação mundial do Evangelho, a conclusão é clara: a volta de Jesus Cristo está próxima. Não sabemos o dia nem a hora, mas sabemos que o tempo é agora. As profecias estão se cumprindo diante dos nossos olhos. Este não é tempo de medo, mas de preparação. Não é tempo de especulação, mas de santificação. Não é tempo de distração, mas de ação. Como virgens prudentes, precisamos manter nossas lâmpadas acesas, abastecidas com o azeite do Espírito, aguardando o noivo com expectativa e pureza. Mateus 25, 1 e 13. A Bíblia nos chama, com insistência amorosa, a estarmos prontos. Jesus virá como ladrão de noite, de surpresa para os que não vigiam. Mas para os filhos da luz, a sua vinda será como o nascer do sol após a longa noite. Será a consumação do plano eterno de Deus, a vitória final do Cordeiro, o triunfo do reino. Enquanto esperamos, servimos. Enquanto ansiamos, pregamos. Enquanto vigiamos, choramos pelos perdidos. O tempo está abreviado. A colheita está madura. O Rei está às portas. Eis que cedo venho, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Apocalipse 22, 7. Ora, vem, Senhor Jesus. Apocalipse 22, 20. Agora que você conhece os 7 sinais bíblicos que indicam que a volta de Jesus está mais próxima do que nunca, a pergunta é: como você vai responder a esse chamado? Não basta apenas saber. É tempo de agir. É tempo de viver com propósito, de renovar sua fé, de abandonar o pecado, de vigiar com oração e de buscar a santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Cada novo dia é um presente e um alerta. O relógio profético está em contagem regressiva, e você foi chamado para estar entre os que não dormem, mas vigiam, oram e anunciam. Jesus está voltando. Se essa mensagem tocou o seu coração, não guarde só para você. Escreva nos comentários o que Deus falou com você hoje. Sua palavra pode fortalecer outros que também estão buscando respostas, e eu quero saber: o que você gostaria de aprender ou entender melhor sobre a volta de Cristo? Escreva nos comentários. Estarei lendo tudo com carinho e preparando conteúdos especiais para te ajudar a se aprofundar ainda mais nesse tema tão urgente e poderoso. Compartilhe este vídeo com seus amigos, com sua família, com sua igreja. Seja uma voz que ecoa o clamor. Preparai o caminho do Senhor. E antes de sair, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir este vídeo, ativar o sininho das notificações e assistir aos outros conteúdos que preparamos com zelo para edificar sua fé. Porque aqui a palavra de Deus é viva, atual e urgente. Que o Senhor te fortaleça, te guie e te desperte para este tempo profético. Até o próximo vídeo. E permaneça firme. Maranata! Ora, vem, Senhor Jesus.